Eu estou com você e isso é tudo o que você precisa. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Todo mundo ele tem fraquezas. Na verdade, eu e você temos uma coleção de defeitos e imperfeições. Seja elas físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. E também podemos viver em situações incontroláveis que vão nos tornar mais fracos. Como, por exemplo, obstáculos financeiros. O mais importante é o que nós fazemos diante dessa situação, ou o que fazemos com essas fraquezas. Normalmente, eu e você, nós costumamos negar as nossas fraquezas quando nós defendemos elas, ou quando demos desculpas, ou até mesmo quando escondemos. E isso impede que Deus as use de forma que Ele deseja. A Bíblia diz que escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Então a minha e a sua fraqueza não são de fato um acidente. Deus as permitiu em nossa vida a fim de demonstrar o poder dele por meio da nossa vida. Até porque Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência nossa. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas, por assim dizer, e que reconhecem que são fracas e dependentes dele. Jesus considera que os que reconhecem as suas próprias necessidades, aqueles que são pobres de espírito, essa foi a primeira atitude a ser abençoada por Cristo, se você analisar. A fraqueza, ou espinho, como Paulo descreve, não é um pecado, um vício do caráter que nós podemos mudar. Como, por exemplo, enxergar na comida, exagerar na comida ou ser impaciente. A fraqueza, na verdade, é qualquer limitação que nós herdamos. Ou não. E que não tem meios de alterar, na verdade. Pode ser uma limitação física, uma deficiência, uma doença crônica, uma vitalidade ruim, enfim, uma inaptidão para alguma coisa. Enfim, poderá ser também uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, lembranças dolorosas, por aí vai. Um comportamento peculiar, um fator hereditário. Enfim, tudo isso pode ser considerado fraqueza. E quando pensamos nessas limitações da nossa vida, podemos sentir-nos tentados a concluir que Deus nunca poderá nos usar. Mas Deus ele jamais vai ficar limitado pelas nossas limitações. Na verdade, ele gosta de pôr seu grande poder em embalagens comuns, por assim dizer. Porque a Bíblia diz que somos como os vasos de barro nos quais esse tesouro ele é armazenado. Então é necessário que você admitamos as nossas fraquezas e confessamos as nossas imperfeições e também parar de fingir que somos perfeitos, honestos sobre nós mesmos. Ou seja, em vez de viver pedindo desculpas, dando desculpas ou recusando aceitar, é melhor eu e você identificar as nossas fraquezas pessoais e a partir delas permitir que Deus trabalhe. Porque Deus ele vai ser glorificado diante da nossa fraqueza ou diante daquilo que achamos que é vulnerável. Porque o ministério muitas vezes ele vai começar numa vulnerabilidade. Ou seja, quanto mais nós abaixamos a guarda, mais nós tiramos as máscaras contra as lutas, e é ali que Deus vai de fato poder usar eu e você para servir os outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. E ele contava isso abertamente. Ele contava suas falhas, seus sentimentos, suas frustrações, seus medos e etc. E é lógico você pensar que a vulnerabilidade ela é arriscada, porque de fato ela é. E é um pouco assustadora a ideia de baixarmos a defesa e abrirmos as nossas vidas para o próximo. Porque quando eu e você expomos nossos fracassos, sentimentos, frustrações e tremores, nós arriscamos sermos rejeitados pelos que estão à nossa volta. Mas há benefícios que valem o risco. Porque a vulnerabilidade ela liberta emocionalmente. Então quando nos abrimos com o próximo, aliviamos a tensão e dissipamos os nossos medos. O que é o primeiro passo para a libertação.
Então, glorie-se na sua fraqueza, porque Paulo disse, de uma experiência assim vale mais a pena gloriar-se, na verdade. Porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me do quão fraco eu sou e quão grandioso Deus é para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Ou seja, em vez de pousarmos como alguém que é invencível, invulnerável, uma autoconfiança exacerbada, nós devemos ver a nós mesmos como um troféu da graça de Deus. E quando Satanás ele apontar as fraquezas que eu e você temos, nós devemos concordar com isso, encher o coração de louvor a Jesus e compreender que essas fraquezas e ao Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. E algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em uma fraqueza a fim de nos usar ainda mais. Jacó, a gente tem a história de Jacó que ele foi um manipulador, basicamente passou a vida toda conspirando, então fugiu das consequências. Aí uma noite ele luta com Deus e disse, eu não deixarei ir enquanto não me abençoar. Deus fala, tudo bem, mas então ele deslocou a coxa do quadril. E o que significa isso? Significa que Deus tocou a força de Jacó. O músculo da coxa, ele é o mais forte do corpo humano. E acabou transformando isso em fraqueza. E daquele dia em diante, Jacó ele passa a mancar para que jamais fugisse. E isso ele forçou ele a depender de Deus, quer ele desejasse ou não. Então, se queremos que Deus nos abençoe e nos use de maneira poderosa, devemos estar dispostos a mancar pelo resto da vida, porque Deus de fato usa pessoas que são, na visão do mundo, consideradas fracas.